Boa noite a todos, vamos começar a nossa aula de tutela. Bom, dentro do que nós havíamos falado, nós temos três formas de colocação em família substituta, que é a adoção, a guarda e a tutela. Hoje nós vamos falar sobre tutela. Então, olhando para cá, tutela. Primeiro slide, vamos falar do conceito de tutela então, né? Tutela é o conjunto de poderes e encargos conferidos pela lei a um terceiro para que zele pela pessoa de um menor que se encontra fora do poder familiar e lhe administre os seus bens. Então vamos analisar rapidamente esse conceito, né? Primeiro detalhe é um conjunto de poderes e encargos. Poderes porque a tutela confere ao tutor, e aí eu peço que vocês façam silêncio porque a aula é ao vivo e não tem corte. Se você falar aí, sai aqui, embora seja captado pelo microfone. Então, como eu dizia, é um conjunto de poderes e encargos conferidos pela lei. Poderes porque o tutor ele vai poder administrar os bens do tutelado, e quem confere esses encargos, esses poderes é a lei. Esse terceiro, ele vai zelar pela pessoa de um menor. Menor aqui é menor de 18 anos. Nós já vimos que aqui eu não tenho a exceção legal do Estatuto da Criança e do Adolescente a ser aplicado a pessoas que tenham 18 anos completos. Se a pessoa tem 18 anos completos, eu não vou mais aplicar a tutela e nem vou aplicar o ECA. Então é menor de 18 anos. Por quê? Porque esse menor de 18 anos, ele encontra-se fora do poder familiar. Ou porque o pai faleceu e a mãe faleceu, ou porque ambos foram destituídos do poder familiar, ou porque houve alguma situação que deixou ele totalmente fora do poder familiar. E ele precisa ser colocado no poder familiar de alguém. E com a função de administrar os bens. Claro, ele vai administrar a vida privada desse menor de 18 anos e dos seus bens. Vamos passando. As características da tutela, e aí eu chamo a atenção, tem uma questão na prova que fala sobre características. Primeira característica, ela tem um caráter nitidamente assistencial. Caráter assistencial tem como objetivo dar assistência àquela criança, aquele adolescente que ficou sem o seu pai, sem a sua mãe. Segundo, ela visa substituir o poder familiar. Então eu tinha o poder familiar no nome do pai e no nome da mãe, aquele pai e aquela mãe morrem e automaticamente eu tenho que substituir aquele poder familiar no nome de outra pessoa. Então a tutela reveste-se principalmente de um encargo, e aí o tutor vai ter obrigação, as mesmas obrigações que nós vimos na aula de guarda, que é o sustento material, moral e educacional do tutelado, e de munus imposto pelo Estado a alguém, porque quem impõe esse encargo é o Estado que vai impor esse encargo para o tutor. Vamos para o próximo slide. Proposta, né? Pressupostos da tutela. Para ser proposta uma tutela, eu preciso de alguns pressupostos. E aí também chama atenção para esses pressupostos que poderão ser pergunta de prova. De prova. Primeiro, é deferida a pessoas de até 18 anos incompletos. Não existe tutela de maior de 18 anos completos. Para frente não existe. Existe tutela de 18 anos incompletos para trás. Então, de 0 a 18 anos incompletos, eu posso ter a tutela, tá? Segundo, ela está vinculada a uma prévia decretação de perda e suspensão do poder familiar. Eu não posso conceder uma tutela a ninguém se eu não tiver a perda e suspensão do poder familiar. Essa, normalmente, na tutela, a perda e suspensão do poder familiar se dá pela morte do pai e da mãe daquela criança. Então nós vimos, por exemplo, o que
Nós falamos na aula, quando nós estamos falando na aula de ECA, nas inúmeras aulas de Estatuto da Criança, nós citamos o exemplo do Afonso, que tinha uma irmã que foi presa porque se envolveu numa briga e lá na prisão ela se enforcou. As duas crianças ficaram órfãos porque não tinham pai declarado e automaticamente o Afonso, que era irmão da pessoa que se suicidou, entrou com pedido de tutela. Essa tutela, ela teve uma decretação de perda ou suspensão do poder familiar implícita. Na hora em que a mãe dela morreu, se suicidou, implicitamente ela perdeu o poder familiar. Passando lá, pode passar o próximo slide, por gentileza, obrigado. Efeitos da tutela. Quais são os efeitos depois que há a decretação de uma tutela? Bom, basicamente, para que eu fale dos efeitos, seria interessante nós falarmos aqui um pouco do procedimento, né? Então eu vou fazer aqui do lado, não sei se dá para a gente enxergar, a situação em que eu tenho uma ação de tutela, TUT. Quando essa ação ela é proposta, eu tenho como objetivo, lógico, o pai e a mãe, eles estão destituídos do poder familiar ou por razão da morte ou em razão de outro fator. Normalmente é a morte aqui no caso da tutela. Então eu não vou precisar fazer a citação, preste atenção, eu não vou precisar fazer a citação do pai e da mãe para contestar. Não vou. Eu tenho o processo de tutela, eu tenho normalmente o depoimento da criança, e aí, se ele já tiver 12 anos, ele vai depor obrigatoriamente. Posso ter o depoimento de testemunhas, posso ter um estudo social do caso. Depois do estudo social, eu terei o parecer do Ministério Público. Se não funcionar como autor do pedido de tutela, ele será o custos legis aqui, ele dará o parecer como custos legis. E eu terei aqui uma sentença do juiz, uma sentença. Detalhe, essa sentença, ela faz coisa julgada formal. Faz uma coisa julgada formal porque ela pode ser modificada. Como, professor? Como assim? Simples. Significa dizer que eu posso conceder a tutela para você. E você, então, a partir daquele momento, vai ter o encargo como tutora daquelas crianças. Significa que a senhora tem que honrar sua obrigação de guarda, sua obrigação de poder familiar, que inclui a questão do abandono, do não abandono material, do não abandono moral e no não abandono intelectual. Ou seja, você vai ter que dar alimentação para aquela criança, vestir, você vai ter que colocar aquela criança na escola, se ela tiver em idade escolar, e você tem que evitar a corrupção da moral daquela criança. Muito bem. Mas se a senhora desempenhar mal a função de tutora, eu posso destituí-la da função de tutora, através de uma ação de destituição de tutela. Então significa, professor Franklin, que essa sentença aqui, ela faz coisa julgada formal, porque a qualquer momento, se a pessoa não desempenha bem a função, ela pode ser destituída da função de tutor, tá bom? Então, essa sentença aqui é que gera esses efeitos aqui, que é o deferimento da tutela, implica necessariamente o dever de guarda. Mas qual é a diferença entre a guarda e qual é a diferença entre a guarda e a tutela e qual é a diferença entre a guarda e a adoção? Bom, primeiro, a diferença entre a guarda e a tutela
é que na guarda, aquela criança, aquele adolescente está na tua mão, porque tu tens ali uma situação de posse de fato. Posse de fato é o que se refere à guarda. E vocês têm que ter muito cuidado. Você tem a posse de fato, você tem a guarda. Agora, a guarda, ela não implica que tu vá ser... Você tem a posse de fato, você tem o poder familiar. O poder familiar, como nós dissemos, pode ser exercido pela mãe, e a guarda está no nome da avó. Vimos isso na aula de guarda. Todavia, isso não implica que você vai ser o pai daquela criança. Não implica que aquela criança vai perder os vínculos que ela tem com os pais biológicos e ser teu filho para todos os efeitos legais. É isso que diferencia a guarda da adoção. Porque na adoção, eu retiro aquela criança, todo aquele vínculo que ele tem com o pai biológico, com a mãe biológica, e vou então restabelecer um vínculo novo com o pai adotivo, com a mãe adotiva. A diferença entre a guarda e a tutela é que na guarda, como eu disse, é uma situação de posse de fato que você tem e que você entra com a ação de guarda para regularizar aquela posse de fato. E na tutela, eu não tenho necessariamente a posse de fato. Eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente que foi privado do poder familiar, normalmente pela morte da mãe ou do pai, ou dos dois, e que você então pleiteia a tutela para ficar sob a responsabilidade daquela criança. A partir daquele momento, você substitui o pai e a mãe. O tutor substitui o pai e a mãe, já que normalmente eles falecem. Passando então, vamos passar. Próximo slide. Muito bem. Tutela no ECA. Bom, a tutela do ECA, ela está prevista nos artigos 36 e 38, que eu recomendo a leitura, com uma das formas de colocação da criança e adolescente em família substituta. As outras duas nós já sabemos. Eu tenho a guarda, a tutela e a adoção. A adoção pode ser nacional ou internacional. Bom, a tutela cessará aos 18 anos. Como eu disse, tutela não tem exceção legal. Se a criança completou, e aí já vai ser um adolescente, 18 anos, ele vai automaticamente cessar a tutela. Por quê, professor Franklin? Muito simples. Quando ele completa 18 anos, ele pode praticar todos os atos da vida civil. Se o tutor tinha a função de substituir o pupilo na prática daqueles atos da vida civil, não tem mais sentido. Se o pupilo já completou 18 anos e ele já tem capacidade absoluta, pode praticar os atos da vida civil, eu não vou então mais ter a necessidade da figura do tutor. Quando o adolescente atinge então a plena capacidade civil, e sendo pleno na sua capacidade civil, ele não precisa mais ser assistido ou representado pelo tutor. Passando. Tutela no Código Civil. E aí eu já chamo a atenção, porque também poderá vir uma pergunta de prova. Quando é, professor Franklin, que eu vou ajuizar a tutela perante um juiz da infância? E quando é que eu vou ajuizar a tutela perante um juiz da família, por exemplo? É uma pergunta. É simples. Você vai ajuizar a tutela perante o juiz da infância quando houver uma situação de risco. Então, juiz da infância, ele está relacionado a uma situação de risco. Então, professor, se não houver situação de risco, eu vou ajuizar a minha tutela perante o juiz da vara de família? Sim, se ele for o competente para o processo de julgamento daquela tutela. Então, a tutela foi regulamentada pelos artigos 1728 e seguintes do novo Código Civil.
atualizando os dispositivos que privilegiavam os direitos do homem em detrimento dos direitos da mulher. Desde a Constituição de 88, nós tivemos o princípio da isonomia, em que homem e mulheres são tratados iguais perante a lei. Não havia nenhum motivo para eu manter aqueles dispositivos machistas do antigo Código de Processo Civil que privilegiavam o homem. Daí acabou essa história de privilegiar o homem para ser o tutor, em consonância com o princípio da isonomia já consagrado no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a principal modificação que nós tivemos no Código de Processo, no Código Civil, no novo Código Civil, em relação à tutela, foi eu retirar qualquer direito que privilegiasse o homem em relação à tutela. Para vocês terem uma ideia, o privilégio era tão grande que normalmente o tutor era o homem e não a mulher. Hoje não, tá? Passamos. Pode passar? Com especial atenção para o artigo 1731, que elege outras pessoas como tutor em falta dos pais e dos parentes consanguíneos da criança e do adolescente. Então pode ser o tutor o tio, pode ser o tutor o avô. Nós sabemos que o Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança, ele foi tutelado, né? O Dom Pedro II, ele foi tutelado porque quando o Dom Pedro I abdicou, ele não tinha idade ainda para assumir a coroa, portanto, ele teve um tutor. Esse tutor era um homem, não necessariamente um parente. Salvo engano, ficou nas mãos de José Bonifácio. José Bonifácio era o tutor do Dom Pedro II. Vocês não sabiam disso? Não sabiam disso? O senhor não sabia disso? A senhora também não? A senhora sabia? A senhora sabia, porque era uma exímia estudiosa da história brasileira. Assim, os ascendentes, né? No caso, os avós, os colaterais, os tios, né? Foram também convocados a assumir o nobre munus com as regras inscritas no citado artigo. Então, vocês viram que no nosso caso concreto, o Afonso era tio das crianças pelo falecimento da mãe, não havendo outro parente interessado, ele então assumiu aquele encargo. Vamos passando aqui. Nosso assistente aqui que está nos ajudando, obrigado aí pela nossa ajuda. A escusa da tutela, prevista no artigo 1736, foi modificada para incluir as mulheres casadas e não simplesmente as mulheres. Mulher casada pode escusar, mas o que seria um motivo de escusa? Por exemplo, uma mulher casada com 3 filhos, eu já tenho 3 filhos, não tenho mais condições de criar mais 2 como meus pupilos, razão pela qual, por aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos e não mais de 5, como previa o artigo 414 do antigo Código Civil. Antigamente, a população brasileira se reproduzia mais, normalmente as mulheres tinham 5, 6 filhos. E o código antigo, o Código Civil, dizia que se a mulher tivesse mais de 5 filhos, ela podia recusar. Hoje não, se reduziu. Hoje basta que ela tenha mais de 3 filhos para que ela possa recusar a tutela, tá? Passando então. Embora silente, o novo Código Civil autoriza a nomeação de tutor a partir dos 18 anos de idade, tendo em vista a adequação da capacidade civil escrita no artigo 5º do próprio Código Civil. Gente, então, se foi perguntado numa prova, nós podemos nomear uma pessoa tutora se ela tiver 18 anos? Pode. E do tutor para o pupilo, não existe aquela previsão legal da diferença de idade que nós temos, por exemplo, na adoção, dos 16 anos mínimos entre o adotante e o adotado.
Quer dizer, então, que se a pessoa tiver 18 anos, no pleno gozo da sua capacidade civil, ele pode ser tutor? Pode. Então, primeiro, à primeira vista, os 18 anos é suficiente, porque pelo novo Código Civil, 18 anos é a capacidade absoluta da pessoa, então ele pode ser tutor. Vamos lá. Tutela no Código Civil. O novo Código Civil inscreveu no artigo 1740, inciso 3º, a obrigação do magistrado de colher a opinião do adolescente se este contar com 12 anos de idade. E aqui é os 12 anos completos. Porque, como nós já aprendemos no Estatuto da Criança, com 12 anos completos, eu não tenho mais a figura da criança, eu tenho a figura do adolescente. Então, eu vou primeiro colher o depoimento deste adolescente, se ele tiver 12 anos completos, para ele me dizer: o senhor quer ficar sob a tutela do senhor fulano de tal? Eu posso juntar duas testemunhas que comprovem que o tutor é idôneo. E o testemunho aqui pode se referir, inclusive, ao próprio depoimento pessoal do tutor, da esposa dele, que são os que vão pleitear a tutela daquela criança. Então, nessa instrução, eu vou ouvir o adolescente, eu vou ouvir as duas testemunhas e vou ouvir, aqui em depoimento pessoal, o próprio tutor que deseja pleitear aquela tutela, certo? Isso é uma obrigação interessante, porque ela força que o juiz colha a opinião do adolescente se ele tiver 12 anos de idade. É exemplo do que já vem ocorrendo com a determinação que está no artigo 28 do ECA. Vamos passando. Que pode cair mais numa prova? Diferença entre tutela e curatela. Nós falamos da diferença entre a tutela e a guarda. Recapitulando, a tutela normalmente ocorre pela morte do pai e da mãe daquela criança. A guarda normalmente ocorre pela questão da posse de fato que você tem de uma criança ou de um adolescente. E é também diferente da adoção, porque a adoção você visa com a adoção seu pai, para todos os efeitos legais, ou mãe daquela criança. Ao passo que na guarda e na tutela não. É uma coisa realmente temporária. A adoção é uma coisa absolutamente permanente. Tanto é que essa sentença aqui da adoção, ela gera coisa julgada material, ela não gera coisa julgada formal. A sentença da tutela e da guarda, ela gera coisa julgada formal, porque tanto eu posso destituir o guardião da guarda, quanto eu posso destituir o tutor da tutela. Da adoção, não. A adoção, inclusive, é irrevogável. Bom, mas eu quero esclarecer aqui uma outra diferença que pode ser pergunta de prova. Prova da OAB, prova de concurso, tua prova. A tutela será deferida somente aos filhos menores de 18 anos. Já vimos, não existe tutela para filho maior de 18 anos, que não tem representação para os atos da vida civil, porque perdeu o pai e a mãe, por exemplo, num acidente, pelo falecimento, pela declaração de ausência. A pessoa vai num avião, né? Aquele avião da Malásia, a Airline, já acharam aquele avião? Ainda não acharam? Parece que já acharam. A pessoa vai num avião, ou vai num barco. Não, o avião sai do radar, não se encontra o avião, não se encontra os corpos da pessoa. Eu não tenho como dizer que aquela pessoa morreu. Primeiro eu vou para a declaração de ausência. Então, a declaração de ausência já enseja o pedido de tutela. Não é só o falecimento. Então vamos lá. Segunda hipótese, declaração de ausência. Destituição do poder familiar dos pais. Pode ser feito? Pode. Mas normalmente, quando o pai e a mãe é destituído do poder familiar por maus tratos, por tortura, por abandono material, por abandono intelectual, por colocar aquela criança em situação de risco, qual é o instituto que eu vou mover para ter a guarda de fato daquelas crianças? A guarda, não é a tutela, tá? Então, já, primeira diferença, eu tenho falecimento dos pais,
Primeiro ponto nevrálgico. Normalmente, tutela vai pelo falecimento do pai e da mãe. Segundo ponto, ausência, declaração de ausência. Aquela pessoa desapareceu. Primeiro eu abro é o que a gente chama de sucessão provisória, depois eu abro sucessão definitiva, uma declaração de ausência. E finalmente a destituição do poder familiar. E normalmente a destituição enseja a guarda, enseja a adoção e não a tutela. Vamos passando. Bom, aí vamos lá. A curatela, por sua vez, destina-se, primeiro, àqueles que por enfermidade, doença mental não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil. Eu só vou pedir uma ação de interdição e curatela daquela pessoa, se aquela pessoa não tiver mais discernimento para os atos da vida civil. Então, por exemplo, é um idoso que por a sua situação senil, por a sua situação de doença, ele pode ser interditado. Então, numa situação, eu vou pegar normalmente ou a mulher dele, para ser a curadora dele, e ele vai ficar interditado. Significa que ele não poderá praticar os atos da vida civil. Está interditado. Segundo, aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir sua vontade. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que estão em coma no hospital. Veja, ele não está com um problema mental, ele está inconsciente. Pode ser que ele volte do coma, mas por uma razão duradoura, ele não pode exprimir a sua vontade. Pode bater assim nele: deixa eu sair do coma agora, que eu quero saber se o senhor quer vender esse imóvel. Não existe isso. Então, como ele não pode exprimir a sua vontade e os bens estão no nome dele, eu vou me utilizar do Instituto da Curatela. Aí, professor, a curatela, ela é uma curatela precária, sim, porque se ele sair do coma, automaticamente ele recobra, assim que ele tiver condições intelectuais, os atos da vida civil. E aquela curatela, então, é revogada, sim. Então, significa também que a curatela faz coisa julgada formal? Sim, faz coisa julgada formal. O tutor pode ser destituído, o guardião pode ser destituído. O curador pode ser destituído? Pode. Se o curador não estiver desempenhando bem o seu encargo, ele também pode ser destituído. Então, todas as sentenças que geram coisa julgada formal ensejam a destituição do tutor, do curador e do guardião. Beleza? Passa lá, Valente. Os deficientes mentais, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos. Você não sabia, mas o viciado, o alcoólatra, ele às vezes, muitas das vezes, além de bater na mulher, ele vende as próprias coisas, né, que tem na casa para pagar o vício dele, seja o alcoolismo, seja a droga. Ele vai para uma casa de jogo, ele recebe o dinheiro dele, como ele está bêbado, o ladrão vai lá e tira. Normalmente a própria menina, não tem aquela música do Rupinol que diz que você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Se é para tático ou escola, mas você tome cuidado com o famoso Rupinol. Então a mulher põe o Rupinol no copo do cara, o cara fica rupinado, né? E ela vai lá e tira o dinheiro dele, tira o relógio dele, tira a joia dele. Então, como é que eu vou deixar um ébrio habitual e um viciado em tóxico, normalmente já com problema de deficiência mental por conta do uso da droga, administrar os atos da vida civil? Não posso, né? Não posso. Então, qual a solução para o problema do viciado, do ébrio? É a interdição e curatela. Eu vou interditar, porque aí, ainda que ele tenha emprego, receba remuneração, tenha bens, ele não vai poder dispor desses bens. Senão ele estraga tudo. Ele vai vender, ele vai usar o dinheiro todo na droga, vai usar o dinheiro todo no álcool.
você poderia me questionar, a senhora que está me olhando aí, com a caneta na mão, mas o dinheiro não é dele? O dinheiro é dele. Foi ele que trabalhou, foi ele que conseguiu um emprego público, todavia, o Estado o protege da falência, da bancarrota, impedindo que ele dilapide o próprio patrimônio. É uma forma, certo? Aos excepcionais, sem completo desenvolvimento mental. Eu tenho aquelas pessoas que são os oligofrênicos. Oligofrênicos, sabe o que são? São os idiotas, os imbecis, os